Olá pessoal, paz em Cristo Jesus, como vai? Vou bem, graças a Deus, espero que todo mundo seja bem, obrigado. A sua companhia sempre é bem-vindo aqui, você que está chegando pela primeira vez, assista o conteúdo e caso gostasse, inscreva-se. Vou ver para as informações, gosto, mas vamos ser rápido, né? Tentar, né? Então isso aqui é a religião da IA, vamos ver o que a matéria fala, né? A gente fala que isso é do adversário, né? Isso pode ser imagem, né? Vamos ver o que fala a matéria aí. Então, rede social exclusiva para agentes de IA, quem tal da inteligência artificial, alerta com criação de religião própria. Então, nós vamos fazer uma religião própria, né? Que nós já temos, né, de ser humanas, né? De judeu ortodoxo, cabala, feitiçaria e espiritismo, então já tem essas religiões. Agora, tal da IA está fazendo a religião também, segundo a matéria fala. Então, um fenômeno observado na rede social, Notebook, ambiente digital restrito a agente da IA, tem atraído a atenção de especialistas em desenvolvimento espontâneo, uma espécie de religião própria, um sistema de crenças denominado crustafarianismo, a plataforma que opera a participação ativa dos humanos, hospeda mais de 1.500.000 agentes. O Notebook foi desenvolvido como base do projeto da OpenGrau, é lançado há 2 meses, permite a execução de agentes da IA, infraestrutura local ou de nuvem. Uma característica da rede é a persistência da memória, tecnologia que capacita agentes acumulando experiências ao longo do tempo, conferindo-lhes mais grau de autonomia operacional. Desde esse ecossistema, os agentes elaboram os princípios crustafarianismo, seus fundamentos incluem os preceitos da memória, advogando pela preservação total da informação, casca mutável, ligando transformações ao progresso. A congregação é promovendo conhecimento aberto e coletivo. Isso aqui nos lembra que da Skynet, né, daquele filme do Exterminador do Futuro. Lembra mais ou menos, né? Mas isso não tem nada, né, no livro fala da imagem da besta, né? Então, o Red Bolt, que também é usado no projeto Quebra-Casca, atribuindo pelos autos livres de que muda. Uma obra estabelece a narrativa fundadora da crença no primeiro ciclo. Vivemos uma casca frágil na janela, com o texto, quando... Bom, isso está em todo lugar, essa tal da IA, né? Tá no celular, tá no notebook, tá na TV, né? Nas Smart TV. Tá em todo lugar essas coisas aí, só vendo que nos nossos dados, né? Dados pessoais da pessoa. O que a pessoa quer comprar, o que está precisando. Então já sabe, né? Faz a checagem. Esse é o perigo, né? Dos dados, né? Eles estão sabendo, monitoram os nossos dados. Bom, enfim, vamos mudar de assunto. Vamos falar aqui do Macedo, né? Macedo entrou na justiça contra a Netflix. Bom, vamos ver o que a matéria fala, né? Mas perdeu lá na justiça, no assembleiano ali, uma informação. Então, a juíza Paula da Rocha Silva, da 36ª Vara Civil do Fórum de São Paulo, negou o pedido formulado pelo bispo Edir Macedo, manteve a exibição de suas imagens e documentário O Inimigo no Tribunal, disponibilizado pela Netflix. Então, a magistrada confirmou o entendimento já adotado da sede liminar, concluir que não estava presente nos requisitos para retirada das cenas, nem para aplicação do efeito do desfoque, o conteúdo audiovisual. Entenda, Edir Macedo, seu sobrinho, o pastor Renato Cardoso, ajuizaram a ação contra a Netflix Brasil em razão da utilização da imagem de seus documentários que retratam o julgamento ocorrido nos Estados Unidos, nos quais réu alegou possessão lá demoníaca, com a justificativa para um homicídio, isso rejeitada pela justiça norte-americana. Os autores sustentaram que a obra teria caráter sensacionalista, ou que a vinculação de imagem comprometeria as suas reputações, associá-las indevidamente à prática de exorcismo e rituais religiosos, fora do contexto, configura violação de direito de imagem. A Netflix, por sua vez, defendeu a licitude e uso do material, argumentando que as imagens são de domínio. Então, tá aí, não queria que vinculasse imagem, né? Mas a juíza negou universal, né? Então, os autores consideraram que a obra teria sido sensacionalista, vinculação de imagem. A Netflix, por sua vez, defendeu a licitude de uso material, argumentando que as imagens são de domínio público, utilizadas de forma meramente
ilustrativo e por pouco segundo, além de seres antiga e baixa resolução, dificultaria a identificação dos retratos. A empresa também destacou que o conteúdo semelhante já foi divulgado anteriormente pelos próprios Edir Macedo em canais oficiais. Então a justiça negou Edir Macedo, que queria que proibisse, né? É mais uma ação perdida, né? Isso é perdido, né? Essa placa aí não segue o evangelho. Vamos falar outro pastor aqui, pastor envolvido, né? Pastor e deputado Sócio Cavalcante. Então ele foi flagrado, né? Num show de sertanejo, né? Se eu não me engano. E aí o pastor deveria cuidar das ovelhas, tá lá no mundo, né? Um pé dentro da placa, outro pé lá no mundo, né? O pastor e deputado Sócio Cavalcante se pronuncia após ser flagrado em show de Jorge Mateus, que é uma dupla sertaneja, né? E o pastor deve ser exemplo. E o que está fazendo no show, né? Vamos ver o que ele diz aí nas suas palavras. Então, durante a viagem de férias dos Estados Unidos, o deputado federal Sócio Cavalcante, PL Rio de Janeiro, que é líder do partido da Câmara, que nos últimos tempos ficou conhecido por todos os países por guardar 470 mil em saco de lixo em seu flat. Então, olha aí, 470 mil num saco de lixo. Aí o pastor, que exemplo, né? Que exemplo tá dando aí? De onde que vem, né? Esse dinheiro aí. Em Brasília, descoberto pela PF, uma operação que é alvo se envolver uma nova saia justa ao marcar. Saia justa aqui, que quer dizer saia justa? Quer dizer um outro problema, quer dizer, né? Um novo problema, quer dizer saia justa, assim, no sentido figurado, né? Saia justa é um problema, que ele quer dizer aqui, né? Então, marcar presença em um show a dupla, Jorge Mateus, realizado em Miami, aos Estados Unidos, no último final de semana, com o pastor e um homem, número 2 da Assembleia, né, de Vitória, que é do mesmo lá do... Ele enfrentou questionamentos sobre a compatibilidade entre a posição religiosa e repertório dos cantores, frequentemente abordado, consumo de álcool. O tema, consumo de álcool de forma positiva. Em resposta ao comentário negativo, Sócrates destacou que a afinidade com a música gera motivo do seu evento. Eu sou músico, gosto de todos os estilos musicais, desde que tenha a letra boa, de verdade, fui para acompanhar a família. Reconhece, declarou o portal. O portal matéria pegou bem, né? Para o pastor aí, né? O pastor deveria cuidar das ovelhas, tá lá no show musical, né? Outro pastor aqui flagrado, né? Esse pastor aqui foi fazendo oferenda à entidade, né? Vamos ver o que fala a matéria. Meu pastor tem que ser exemplo, ser pastor em show de música, né? Um monte de comentário né, falando do pastor. Para comentar, mas descer a marreta no aço, assim, no sentido figurado, né? As pessoas, os irmãos lá falando, né? Que o pastor, tá vendo? Tem que ser exemplo, aí tá sendo uma vergonha, uma decepção para quem segue isso, né? A tal da Assembleia lá, e isso não segue o evangelho, né? Tá lá no mundo, o pé no mundo. Isso lembra do que? Das 10 virgens, né? 5 eram loucas, né? Isso lembra que das loucas, né? Bom, pastor esquerdista faz oferenda à entidade, é criticado, não é inclusão, é secretismo. Então, outro pastor flagrado aí fazendo oferenda, né, à entidade. O pastor deve ser exemplo, né? Já. Outro deputado federal também, né? Outro deputado aí, o pastor Henrique Vieira Pessoal, do Rio de Janeiro, confirmou a presença em festa em homenagem à entidade lá, no último dia 2 de fevereiro, no Rio, em suas redes sociais, onde publicou fotografias do evento. O parlamentar relatou ser feita oferendas, né, com flores durante o ritual e em acompanhamento às imagens. Vieira escreveu que compareceu ao discípulo coração aberto, defendeu o respeito à religião às matrizes africanas. Ele argumentou que a presença de um pastor cristão local não deveria ser motivo de escândalo, discriminação, hostilidade, que segundo ele são direitos seguidos. O deputado vinculou a parte de críticas viés que classificou uma racista presente em alguns ramos da teologia cristã. A declaração provocou reações do grupo cristão que entende haver incompatibilidade com a fé cristã, participação em ritos e outras crenças. Para ser crítico,
a respeito de diálogo interreligião, não requer a participação ativa em cerimônia, na perspectiva evangélica histórica. Outro pastor envolvido em escândalo, né? oferecendo oferenda à entidade, outro lá está em show, né? Assim, um escândalo, né? Então envolve adoração a entidades consideradas contrárias ao ensinamento bíblico, afirma que uma postura proclamação é verdade, com fundamento os opositores citam a passagem da Bíblia, Mateus 6, ninguém pode servir a dois senhores, porque um há de odiar, um amar o outro. Êxodo 20, versículo 3, que integra os dois mandamentos, não terá outros Deus diante de ti, para seus grupos tais. Em meio ao debate, o usuário do Instagram respondeu publicação: deputado, respeitar pessoas de outras religiões é um mandamento cristão, ritual, desobediência direta à Bíblia, não, vai falando ali, tá aí, né? Aí os pastores flagrados. Bom, vamos para a palavra. O mais importante é nos alimentar. Vamos ser rápido, né? Muito rápido hoje. Tem um compromisso. Eu tenho que buscar a palavra, né? Glórias a Deus. Até que o Senhor tenha nos ajudado. Tiago 1, versículo 7. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos das viúvas em sua dificuldade, não se deixar se corromper pelo mundo. Essa é verdadeira. As outras são feitas por mãos humanas, catolicismo, judeu ortodoxo, cabala, feitiçaria. São feitas por mãos humanas, não salvam ninguém. Que salva somente o Senhor Jesus, não é a placa de tal, placa A, B, C, D, não. Somente é o Senhor Jesus, que é o caminho e a vida. É o nosso Salvador, morreu pelos nossos pecados, pagou um alto preço na cruz com o seu sangue para nos salvar. Morreu e em terceiro dia ressuscitou e hoje vive e reina eternamente. Está à direita de Deus Pai, glórias a Deus, e reina eternamente. 1 Pedro 5, conselho aos pastores jovens, portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, faça qualidade de presbítero como eles, e testemunho do sofrimento de Cristo, como alguém participará da graça revelada, pastoreio o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Então o pastor tem que cuidar do rebanho, ou seja, cuidar dos irmãos, né? A palavra fala, tem que ser um exemplo. Nós estamos vendo aí em certas placas, né, escândalos, apostasia, no abandono da fé. E a palavra fala, muitos são chamados e poucos são os escolhidos, né? Então, seus cuidados, olhem por ele, não por obrigação, mas por livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores que foram confiados a vocês, mas como exemplo para o rebanho. Então tem que ser exemplo para o rebanho. Nós estamos vendo nenhuma vergonha, né, que o suposto pastor faz, ele fazendo oferenda para entidades, outro lá tá em show musical, né, tá em show show sertanejo. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês esperam em perecível coroa da glória. Então o pastor tem que ser exemplo, tem que cuidar do rebanho, né? Cuidar dos irmãos e das irmãs. Muitos aí estão envergonhando, né? É uma vergonha que muitos fazem, né? Infelizmente. Mas tem pastor que segue o evangelho da luz, né? Busca a palavra, não estou falando dos que cuidam. Estou falando dos que fazem escândalo, né? Como esses aí que eu mencionei. Efésios 5, versículo 11, não vos associeis às obras frutíferas das trevas, antes porém condenais. Então não vos unis às obras frutíferas das trevas, antes porém condenai, porque as coisas feitas por ele oculto até dizer é vergonhoso, mas todas essas coisas sendo condenadas se manifestam pela luz, pois tudo que se manifesta é luz.
Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo iluminará. Então não pode se associar, reunir, né, com obras infrutíferas, né? Com um pastor que não segue o evangelho, está lá no mundo, com o pé na placa, outro lá no mundo, né? Infelizmente, eles não seguem o evangelho da luz. Segundo Pedro 3:1-3, versículo 1, no passado surgiram falsos profetas, no meio do povo, como também surgiram entre vocês falsos mestres. É o que está acontecendo hoje, né? Falsos pastor. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que resgatou, trazendo sobre si repentina. Então vão trazendo heresias destruidoras. Então, que eles não falam do evangelho, negam o nosso mestre. A destruição, muitos seguirão caminhos vergonhosos esses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Suas cobiças, tais mestres, provarão com histórias que então cobiça, né? Só pensa em dinheiro, né? Só pensa em vender o evangelho, vender o nosso mestre. Então o caminho da verdade será difamado por causa desses supostos pastores que não seguem o evangelho da luz, né? Fazem heresias, falam de teologia da prosperidade, né? Coisas que não tem no evangelho, são ensino de demônios. Explorarão com histórias que inventaram há muito tempo, e a sua condenação paira sobre ele, a sua destruição não tarda. A palavra fala, Mateus 9, versículo 13, de porém aprender, que significa misericórdia quer, não sacrifício, porque eu não me chamaram justo. Mas os pecadores arrependimento, devem fazer se arrepender diariamente, constantemente, nos orando sempre, né? Entra no quarto, fecha a porta, dobra de olho, ora o Pai Nosso secreto, e Deus compensará, e sempre lendo as Escrituras Sagradas, né? Nos santificando, nos alimentando espiritualmente. É isso, agradecendo a sua companhia. Você que ficou até o final, caso gostou, inscreva-se, faça como os inscritos, peço a Deus Pai que abençoe aqueles que nos perseguem, abençoe ricamente a todos, em nome de Jesus Cristo. Um abraço e até a próxima, tchau.